Começando mais um episódio do People Tech, o nosso podcast sobre boas conversas que mudam o mundo. E hoje aqui com uma pessoa maravilhosa, o Matheus Prado, o Mate, o Má, o M, que a gente já estava discutindo isso aqui na estante, né? Porque Exatamente. vários apelidos, a gente vai poder escolher algum deles ao longo desse episódio. Eu ainda não Verdade. escolhi, mas com certeza vou repetir alguns até escolher. O Matheus é gerente de People da Condo Conta e ele tem uma história fantástica e vai contar pra gente. Ele é Boa. engenheiro, mas caiu no RH, mas não caiu de paraquedas não, caiu escolhido, o que é melhor. Ele escolheu ir pro RH, uma paixão, tá lá até hoje, tá no RH até hoje, numa carreira assim, que ama e brilhante. E a gente vai conversar sobre dados, a gente vai conversar sobre um RH mais estratégico, a gente vai conversar também sobre um RH bem focado em gestão e processos. E claro que a gente vai saber um pouco mais sobre a Condo Conta e as novidades que tem por lá que Matheus está bagunçando e criando em termos de ações e estratégias. Matheus, vem para cá, adorei você ter aceito o convite. E eu sei que essa Obrigado. conversa já começa de forma deliciosa e maravilhosa. Então, quero saber tudo aí que você tem para me contar dessa sua vida de engenheiro para RH. Legal. Bom, vamos lá, Kari. Obrigado do convite, adorei. Eu gosto muito de compartilhar ideias, compartilhar conhecimentos, então realmente estou muito lisonjeado de estar aqui com você. Eu sou de Curitiba, entrei na faculdade de engenharia ambiental e queria mudar o mundo. Na minha cabeça, assim, vou mudar o mundo. Jovem, né? Jovenzinho, assim, querendo descobrir e tal. E eu percebi que tem várias formas de mudar o mundo durante o meu período. Fiz muita coisa na faculdade, fui aquele aluno que aproveitou tudo que a faculdade tinha a oferecer, empresa júnior, atlética, centro acadêmico. Nossa, fiz 4 estágios, então foi bem legal o meu período lá dentro. No final, me frustrei com um dos estágios, e aí, muito tempo depois, como a gente vai amadurecendo, eu percebi que não era necessariamente a área. Na época eu achei que era, nossa, não quero mais trabalhar com isso, não gostei. Mas eu percebi que eram pessoas. Então eram pessoas, era cultura. Então aquilo que eu queria nomear na época, tipo, não, eu não gosto da área, mas não era área. Era a cultura do lugar, era o estilo da empresa, eram aquelas pessoas com quem eu trabalhava, mas aprendi isso depois. Mudei, assim que eu me formei, na época da faculdade eu tinha feito uns trabalhos em vendas, e aí fui me aventurar um pouquinho em vendas logo que eu me formei, porque daí eu falei, putz, quero ir para a área de negócios, por onde eu começo? Vou por um caminho que eu já fiz, então trabalhei um pouquinho com vendas, e aí, assim, eu fazia vendas de rua, e eu sofri um acidente de carro, então eu fiquei um Eita, tempo ali afastado, fiquei um tempo sem poder trabalhar efetivamente. Quando eu estava para voltar, o meu chefe fez o convite. Ele falou: olha, não tenho mais oportunidade em vendas, mas eu tenho uma oportunidade no RH, eu acho que é a sua cara. Eu acho que você vai super adorar, eu acho que super encaixa. E eu falei: poxa, vamos aí. Eu tava bem no começo da carreira, eu falei: acho que é uma oportunidade bacana. Dei uma estudada, conversei com algumas pessoas, pensei: ok, vou aceitar o desafio. E me apaixonei, assim. Então isso foi em 2018, então já está fazendo 6 anos. Eu, desde então, trabalhei em algumas empresas, a maior parte da minha carreira foi com recrutamento. Então, eu comecei como recrutador e BP, mas a minha atividade era essencialmente com recrutamento. Trabalhei na Stone por 2 anos e meio. Depois, eu passei por uma consultoria, e aí trabalhei também com empresas de tecnologia, fazendo projetos, e aí entendi um pouquinho mais da parte de recrutamento para tecnologia, trabalhando num formato de consultoria, que a gente sabe que tem uma pegada diferente de você estar dentro do negócio, né? Depois trabalhei numa escola, que é uma escola de cursos digitais, então cursos de programação, cursos de tecnologia em geral, e ali eu trabalhei tanto com candidatos quanto com alunos, então também foi um período bem legal. sim. Me aventurei empreendendo, então abri uma consultoria nessa época, cheguei a fazer alguns projetos ali, mas aí eu pensei, putz, preciso de mais experiência, preciso conhecer mais pessoas, preciso ainda aprender mais, amadurecer mais, e aí voltei para o mercado de trabalho, entendendo que acho que não existe certo ou errado, né? Foi um período de Não. aprendizado, foi muito bom,
E aí falei, pô, vou voltar pro mercado, recebi uma proposta para vir pro Condoconta, entrei como coordenador de recrutamento na época, isso foi finalzinho de 2021. E hoje eu já estou fechando aí 2 anos e meio de empresa. Hoje eu estou como gerente da área, então eu fiquei por um tempo no recrutamento, depois passei a fazer outras atividades dentro da companhia, olhando para gestão, olhando para performance, pegando outros processos dentro da empresa. E aí, desde agosto do ano passado, eu estou como gerente de People aqui dentro do Condoconta e tocando projetos diversos aqui dentro. Muito bom. E aí, como é que você vê? Vou pegar logo nessa brecha. Como é que você vê essa sua formação em engenharia e esse seu pé em RH? O que que você acha que contribuiu? O que é diferente quando você olha para os outros profissionais de RH? O que Legal, que você vê de diferente no seu jeito de pensar, no seu jeito de fazer? O que que muda? legal, legal. Eu sempre fui muito lógico, muito analítico, ao mesmo tempo que eu vejo que eu sempre consegui ter um equilíbrio com essa parte mais humanizada. Então, para mim, isso super encaixou dentro do RH. Porque quando eu comecei a estudar RH, quando eu comecei a trabalhar dentro do RH, era essa coisa, não, vamos ser acolhedor, vamos ouvir as pessoas, vamos ser o mais humanizado possível. Só que ao mesmo tempo, eu passei por vários lugares que não tinha processo, que não tinha nenhum tipo de estrutura, que não tinha um olhar para dados. Encontrei vários profissionais que eu percebi até um gap técnico, assim, de eventualmente mexer numa planilha de Excel, coisas que às vezes são Perfeito. básicas para o dia a dia, e eu cheguei, entre aspas, pronto. Então, nossa, isso para mim foi sensacional. E como a gente já estava conversando nos nossos bate-papos, eu e você, esse olhar para processo e para melhoria contínua me ajudou demais. Então, é uma coisa que eu aprendi durante a faculdade, aprendi durante os meus estágios e busquei trazer isso para dentro do RH. Então, hoje, por exemplo, dentro do Condoconto, a gente toca um projeto, faz uma entrega, faz testes, entende se está funcionando, se não está, ouve o usuário, que no caso são os colaboradores, né? Tá funcionando, não Aham. tá, e aí vamos melhorando em cima disso e sempre com base em dados, assim. Então, esse olhar da engenharia me trouxe muito esse olhar de processos e de melhoria contínua. E para mim isso é incrível, assim, conseguir aplicar esse pensamento dentro da RH. Não, eu acho isso fantástico, porque às vezes eu converso com muita gente de RH. Eu não sou uma pessoa de RH, minha formação Uhum, eu sou doutora em linguística, também estou um pé na área de humanas, mas eu sou uma gestora. uhum, A minha vida inteira eu fui gestora. E eu sinto falta, às vezes, muito disso. Às vezes eu acho que a gente filosofa demais, tem toda. E eu gosto do filosofar demais também. uhum. Não vou dizer que eu não gosto. Eu gosto de filosofar, eu gosto da parte humanizada, eu gosto de tudo isso. Mas o problema é que essas coisas elas não se sustentam sem a parte de gestão forte. É, A gente não consegue sair do mundo das ideias, né? Se a gente não entrar e conseguir pegar tudo isso que a gente escreve bonito, botar no papel e ali com resiliência transformar em uhum, processo. uhum, Semanal, uhum, quinzenal, uhum, mensal, uhum, cadência, uhum, né? Cerimônias que a uhum. gente mede, É, analisa, olha dados. é, E esse eu acho que é o grande desafio. Como é que a gente pega tudo, todas as ideias bonitas, humanas, cheias de amor, de acolhimento, a palavra que você usou, que eu acho que é isso uhum, mesmo. Que sim, acho que essa é a grande questão do RH, como é que a gente acolhe diversidade, como é que a gente acolhe pessoas, como é que a gente faz com que elas fiquem, como é que elas se apaixonem pelas nossas empresas. uhum. Mas como é que a gente mede isso, que a gente mostra isso? É, Hoje, exa- amanhã, depois, que a gente compara 5 anos atrás com agora. exato, exato. Né? Eu, Então, eu, esse é um grande desafio. Para a gente eu se vejo mostrar estratégico. exatamente, exatamente. Eu ia comentar assim que aqui dentro do Condoconta eu consegui materializar muita coisa. Então, através dessa visão de dados e de processos, assim. Então, ok, o Sim. que a gente tem que entregar? Qual que é a nossa entrega final? Então, se a gente for fazer uma associação com a engenharia, poxa, eu tenho que fazer um prédio.
mais. Beleza, eu tenho a fundação, eu tenho tal parte, outra parte. Eu tenho todo um projeto gigantesco dividido em projetos pequenininhos, né? Então, quando a gente fala de alguma coisa grande dentro do RH, a gente tem esse mesmo olhar. Qual que é o nosso primeiro passo? Qual que é a nossa fundação? Qual que é a nossa entrega final? A expectativa do nosso cliente, que é o colaborador? E como é que a gente faz para fazer esse acompanhamento? É dados, é métricas, OKRs, KPIs, independente do nome. Eu acho que é a gente ter ali uma questão mensurável, né? Então, eu sei que eu Sim. estava com 100 colaboradores, agora eu estou com 120. Se o meu objetivo é uma expansão, beleza, estou indo no caminho certo. Meu objetivo é retenção. Em 6 meses eu mantive o mesmo número de colaboradores, beleza. E aí eu quero melhorar a experiência do meu colaborador, eu vou olhar para um ENPS. Eu quero melhorar a experiência do meu candidato, vou olhar para um CNPS. Então, o que eu quero medir, aonde eu quero chegar, qual que é o meu objetivo e saber como é que esse dado vai me ajudar a atingir esses objetivos, né? Sim. E não tem como fazer isso sem ferramentas. Não tem Exatamente. como. Né? Exatamente. Pode ser uma simples planilha, Uhum, da mais simples a mais robusta, uhum, ou partir para ferramentas mais estruturadas, mas tem que uhum. meter a mão nas ferramentas, não tem como. É, é, Hoje não tem como fazer nenhum tipo de gestão de empresas sem dados. Essa é a é, realidade. é. E ter a mentalidade também, né? Acho Sim. que são coisas que andam juntas. Eu passei por lugares que a gente tinha ótimas ferramentas, mas o pessoal não preenchia, Utilizadas. era subutilizado. E aí a empresa também está investindo dinheiro numa Sim. ferramenta que está subutilizada. Então, poxa, vamos primeiro construir a mentalidade. Aqui a gente fez muito isso. Vamos fazer o simples, vamos começar com o que a gente tem de forma gratuita, ou com uma ferramenta que a empresa já tem, com uma planilha simples, e depois a gente vai deixando mais robusto. Vai melhorando. Então, fizemos Sim. uma entrega, está funcionando, vamos melhorar. Funcionou? Vamos melhorar, e assim por diante. É. Não, eu acho isso perfeito. Aqui na Impulso a gente tem uma visão bem semelhante, porque muitas vezes a gente bota a culpa na ferramenta, mas é porque a gente Uhum. não nem experimentou, nem É, testou, nem leu a documentação, nem fez uma pesquisa, né, para assistir os vídeos no YouTube, como é que usa, e a gente já está partindo do princípio que ela não funciona para a gente. uhum. E a gente sempre parte do princípio de vamos usar uma planilha velha de guerra, a É, gente rascunha lá para ver se o é, processo funciona, se o cálculo funciona. Se funcionar, se o processo é esse mesmo, a gente vê se tem alguma ferramenta que faça melhor do que a exatamente. planilha. Exatamente. Exatamente isso. Esse é um caminho que a gente segue muito, assim, aqui dentro do Quando Conta. E aí, eu vejo que é cultural da companhia, não é só no RH. Ah, Sim. assim, conhecendo outras startups, empresas mais ou menos do mesmo tamanho do Quando Conta, tendo passado enfim, tendo empreendido por um período, conheci pessoas Uhum. que começaram empresas e hoje as empresas já estão maiores. Então a gente percebe que é assim, né? Então, vocês aí Sim. também com certeza começaram pequenininho, foram aumentando, trazendo gente, e aí melhor o processo, melhor a ferramenta, e assim a gente vai construindo um negócio de sucesso, né? Sim, sim, sim. Mas você falou uma coisa bem interessante. Tem que ter essa mentalidade de gostar de números. Você não Uhum. precisa, você não precisa ser bom, você precisa gostar deles. É, Né? Se pelo menos gostar deles, em algum momento você passa a se entender é, com os números, é, né? verdade, é Mas verdade. me fale mais aí. A gente falou um pouco sobre essa questão dos processos. E como é que Uhum. você vem estruturando, né? O que que você tem feito de legal aí na Quando Conta? Legal, Primeiro legal. vamos voltar, vamos contar o Tá? que que a Quando Conta faz. Boa, ótimo. Então, o Condoconta, ele é basicamente um banco para condomínios. Então, hoje o Uhum. condomínio, ele, na verdade, assim, por muito tempo, ele foi um ator aí dentro dos negócios, ele era um ecossistema que era deixado de lado. Então, por exemplo, um síndico, ele ia atrás de um banco para buscar abrir uma conta, para pedir um financiamento, ele sempre teve dificuldade, porque os grandes bancos eles Sim, davam tela azul, eles não conseguiam lidar com esse público que é o condomínio ele tem um CNPJ, mas ele não é uma empresa. Então ele chegava, o síndico chegava no Itaú da vida, no Bradesco da vida, e não falando mal desses bancos, mas eles não estavam preparados sim, para esse sim. público e para eles assim, pessoa física e pessoa jurídica. Pô, mas como assim você não gera lucro? Você não tem
enfim, funcionário, que negócio é esse? E eles não conseguiam trabalhar, assim. E Sim. aí entra aquela coisa do crescimento das fintechs no Brasil e no mundo de cobranças caras, preços altíssimos de cartão, aquela coisa toda que a gente já viu acontecer nos últimos anos. Então, o que o Conta decidiu fazer? Abrir contas para esses síndicos. Então, a empresa começou basicamente dessa forma. Claro, tem toda uma história por trás, tem outros produtos que os sócios tentaram, mas se eu for resumir, seria isso. Então, a gente começou com conta para condomínio, para síndico, e hoje a gente já está com um ecossistema muito maior, prestando serviço para síndico, administradora, para prestadores de serviço desses condomínios, tem programa de afiliados para quem quer fazer renda extra. E aí, aqui dentro, a gente tem duas linhas de atuação. Uma que a gente chama de banking, que basicamente é a conta digital. Então, toda uma parte de estrutura financeira, de unidade de negócio, olhando para a parte de banking, que no fim das contas é a nossa conta digital, e uma parte de crédito. Então, a gente oferta crédito para esses condomínios, seja através de financiamento ou de um produto que a gente chama de receita garantida, que ele é uma antecipação dos recebíveis desse condomínio. Então, imagina você, cara, é síndica, você tem lá que Sim. receber 100 mil reais dos teus condôminos todo mês, só que você não recebe. Tem gente que vai pagar num dia, tem gente que vai pagar em outro, tem gente que não vai pagar. Então, a gente antecipa esses valores e aí o Uhum. Condoconta assume a cobrança. Então, a gente passa a cobrar os condôminos, enfim, das taxas condominiais, né? Agora a gente está fazendo Sim. parcerias com ERPs também, que está um projeto bem legal, bem bacana e está fazendo a gente crescer muito. Então, ERPs que trabalham com condomínios, com síndicos e administradoras, a gente está se integrando com eles para conseguir falar assim, olha, eu tenho o ERP já traz a conta e a conta já traz o ERP. Então, a gente já consegue fazer um trabalho em conjunto e é bom para os dois lados. Massa. Quando você falando, e eu estava pensando aqui, você falou do negócio, você falou do que vocês fazem, e vamos para o seu RH agora. Como Boa, é que legal, você conecta as suas ações com tudo isso? legal, ótimo. É, Por que eu estou assim, fazendo essa pergunta? Porque aham, vira e mexe a gente cai na velha discussão. Ah, por que o RH não é estratégico? uhum, Por que o RH não se conecta, não consegue se conectar? A gente escuta dos dois lados, né? O uhum, RH que diz que a empresa não abre espaço e não dá espaço para o RH se conectar. uhum. Depois a empresa diz que não tem um RH estratégico. A gente vive nessa discussão que não sai do lugar. É, E aí eu quero falar um pouquinho sobre isso, Uhum, sobre sua ótica, né? Porque aí uhum. eu tô vendo agora que um RH aqui conectado com o negócio. Legal. Inclusive, eu tinha notado para a gente falar um pouquinho disso, né? De como, enfim, como o RH muitas vezes é subjugado, falam Uhum, essa desconexão, mas eu acho que é muita comunicação entre a diretoria, o time de RH e o restante da companhia. Então, entender que a gente é uma área de apoio. Né? A gente é uma área de sim, apoio, a gente vai estar suportando todos os outros times ali. Então, se a gente não contrata, e é uma coisa que eu trago tanto para o meu time, quanto para a gestão. Se a gente não contrata, se os processos de contratação não são seguidos, se a gente faz uma contratação ruim, vai afetar depois, vai afetar o negócio. vai. Eu vou ter um turnover de 90 dias, e aí, de novo, sempre trazendo dados, artigos, trazendo informação, conhecimento concreto para a gente poder negociar, poder argumentar, né? Então, poxa, se eu faço uma contratação errada, se eu não trago uma pessoa boa tecnicamente que não tem a cultura da companhia, já não vai ser legal. Então a gente precisa ter um processo de atração e seleção que seja eficiente. Beleza. Depois um processo de retenção, né, para que as pessoas sejam promotoras da marca, para que elas queiram ficar aqui dentro o máximo de tempo possível, para que elas se engajem, para que elas performem e queiram estar aqui dentro. E seja aquela coisa assim, poxa, recebi uma proposta, mas eu adoro quando conta, eu quero estar aqui dentro. Então, eu vou ficar aqui e vou construir esse sonho junto com toda a companhia. E, obviamente, também um processo de saída, né? Porque quem sai também pode ser promotor da companhia. Então, se essa Claro, saída ela é bem feita, ela é acolhedora, ela é humanizada, e a gente também consegue tirar informação das pessoas que estão saindo, através de entrevista de desligamento, por exemplo, claro que a gente consegue melhorar o ambiente interno e consequentemente, fazer com que essas pessoas que estão saindo também sejam promotoras da empresa. Então, acho que é um ciclo virtuoso, né? Então, a gente olha para todo o ciclo,
E aí, dentro de todo esse ciclo, a gente vai colocando pequenos projetos, pequenas ações. Então, quando eu estava só com recrutamento, que foi até agosto do ano passado, a gente fez bastante coisa. Então, desde coisas que às vezes podem parecer pequenas, mas do tipo construir uma proposta de trabalho que tenha lá bem detalhado todos os benefícios. Então, a gente criou uma proposta de 3 páginas, colocando exatamente quais são os benefícios, o que a pessoa vai receber, tudo que ela vai ter dentro da empresa. Então, detalhando o máximo possível. Depois que a pessoa. E aí, claro, tendo um processo também de seleção validado, treinando os gestores. Depois a gente vai para o onboarding. Poxa, tem que ter um onboarding também extremamente acolhedor, que nos traga dados, que a pessoa ela chegue e fale, pô, legal, eu sei o que é o Condo Conta, eu sei qual que é o meu papel aqui dentro. Hoje, todos os diretores do Condo Conta, cada um tem o seu momento de falar da sua área. Então, é uma coisa que a gente já viu que é um diferencial, assim, que todos os diretores eles falam com quem está entrando na empresa individualmente. Então, você está entrando, você vai ter um bate-papo com o CEO, um outro bate-papo com o COO, CFO e assim por diante, que são fundadores da empresa, que estão lá desde o começo e eles vão contar a história, qual que é o propósito. O propósito do Condo Conta é transformar a vida de quem vive condomínios. Então, é quem vive condomínios, não é quem vive em condomínios. Então, é administradora, é prestador de serviço, é morador. Então, é todo esse ecossistema. Depois de onboarding, a gente olha para tudo aqui dentro. Então, a gente tem um projeto de experiência do colaborador que dura 3 meses, de acompanhamento desse colaborador, de acompanhamento com o gestor, sabendo se os dois estão se comunicando, se o gestor está dando feedback para a pessoa. A gente chama de Condo Experience. Depois, aí, gestão no geral, né? Então, one-on-one, feedback, treinamento. A gente implementou recente um projeto que a gente chamou de Condodim, que seria a nossa academia, a academia do nosso condomínio. Então, que é um programa de treinamentos. A gente está sempre olhando para a otimização, a gente está sempre olhando para esses números, como eu contei para você, olhando para essa experiência. E do lado de cá, a gente implementou esses rituais que você estava falando um pouco mais cedo, de daily, weekly, de olhar para o que está funcionando dentro do nosso time, o que está funcionando para a companhia, o que a gente tem que priorizar. O meu time é muito pequeno, hoje a gente está em 3 pessoas, e uma ainda se divide com uma outra área, então, que é a pessoa que faz o nosso DP. Então, no fim das contas, a gente tem uma equipe relativamente pequena para fazer muita coisa. Então, assim, poxa, o que é prioridade, gente? O que a gente precisa entregar essa semana? O que pode esperar? O que é prioridade para a companhia? Né? Não é porque às vezes o nosso achismo vai falar assim, eu quero fazer tal coisa, mas a companhia precisa de outra. E aí a gente tem que falar assim, não, vamos fazer o que a companhia precisa e o que os colaboradores precisam, os nossos Condo Powers, o que eles estão precisando. Muito bom. E aí eu queria te perguntar uma coisa. Vamos lá, vamos filosofar. Na Não, hora de eu filosofia gosto é muito boa. da, eu gosto da gente pensar um pouco, porque em meio a gente discute muito isso, empresas humanizadas, 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 e sim, a minha inclusive é uma empresa humanizada, inclusive Uhum. a gente tem esse valor como um dos valores pilares. Legal. E eu acredito muito nisso. Só que aí, trazendo para a nossa conversa, como é que a gente equilibra, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Uhum. Como é que a gente equilibra resultado, lucratividade, humanidade, né? E tudo isso. Porque você falou várias coisas que elas trazem humanidade, mas que elas também trazem dificuldade e complexidade. Sim, One-on-ones, sim. feedbacks, gestores, pessoas. E ao mesmo tempo medir tudo isso, né? A gente está fazendo os one-on-ones, sim ou não? Uhum. Estão bons, sim ou Uhum. não? A gente Uhum. está dando feedback de verdade, bons Uhum. feedbacks, né? Então, no final das contas, o nosso papel na área de pessoas tem a ver com estar de olho, ser o termômetro, né? De como Sim, está rolando essa relação sim. entre a liderança e as nossas pessoas. Uhum. No final das contas, né, como essas interações estão acontecendo, né? Se as Uhum. nossas lideranças estão sendo guardiões da cultura da empresa, se os feedbacks estão acontecendo, se as pessoas estão entendendo os feedbacks como deveriam Sim, entender, se os feedbacks sim. estão sendo dados. Então, tem um nível de complexidade, né, que ele entra aí dentro de uma
de uma camada que sim, envolve acolhimento, humanidade, porque é necessário, Hum, mas envolve também muito processo, muito treinamento, muito feedback da nossa parte para as lideranças, para as pessoas e para todos os uhum, envolvidos. uhum. E vamos falar sobre tudo isso. Vamos falar sobre isso. É difícil, né, fazer essa... É, ter esse equilíbrio, né? Ah, sim, envolve então, muitas conversas difíceis. Não tem muitas, como, muitas conversas muitas difíceis. conversas difíceis. Assim, eu vejo que é justamente você mostrar que todas aquelas pessoas elas são relevantes para o negócio, seja Sim, o diretor ou a pessoa do operacional, mostrar isso com dados, mostrar isso num fluxo, ah, através de conversas, é claro, e aí trazendo dados para a gente trazer a humanidade. Então, é um ciclo virtuoso, assim, é uma coisa meio que, quase que o ovo e a galinha, o que vem primeiro, né? Eu faço uma coisa humanizada e eu olho para o processo depois, ou eu faço o processo depois faço a coisa humanizada? É difícil, né? Mas, no fim, a gente consegue fazer acontecer. Ah, tem que ir fazendo os dois, eu acho. tem que Vai ir fazendo fazendo os o dois. processo de forma humanizada, É, humaniza, faz o processo, vai. a gente, por exemplo, esse ano a gente lançou a Pulses, para a gente fazer uma Uhum. verificação de pulso mais pontual, né? Então, por um tempo, a gente chegou a fazer pesquisa de clima, só que ela estava muito robusta, muito complexa, a gente estava demorando para apresentar e analisar os resultados. A gente falou, gente, vamos fazer uma coisa mais rápida, mais simples, que a gente consiga atuar rapidamente. Todo mês ali, então a gente implementou em janeiro. Desde então, os resultados foram muito legais. A gente só viu a curva da Pulses, do sentimento das pessoas, do sentimento de felicidade e conforto quanto à companhia crescendo. Ainda é cedo para falar. Talvez no longo prazo essa curva vai fazer assim, ou ela vai entrar numa coisa mais perene, e tudo bem, o objetivo até é esse mesmo, é que ela fique numa curva mais perene. Mas a primeira vez que a gente fez, teve muito feedback assim, estou sentindo meu gestor distante. E aí a gente vê a área e fala, pô, gestor, e aí, você está conversando com o time? Eu tive uns problemas pessoais e não consegui acompanhar tanto a equipe. Beleza, vamos mudar o jogo para agora? Aí uma outra equipe fala assim, eu estou me sentindo sobrecarregado, e aí? O que a companhia pode fazer quanto a isso? Porque às vezes a pessoa ela não sente conforto para falar com o gestor, mesmo o gestor fazendo feedback, fazendo one-on-one. Faz one-on-one, está bem? Sim, Tô bem, tô tranquilo. E aí você faz uma pesquisa anônima, a gente identifica pela área, mas é anônima. E aí você fala assim, gestor, a sua área, o pessoal está se sentindo sobrecarregado, mesmo com os one-on-ones, pelo jeito eles não estão te abrindo, então a gente precisa ter uma conversa mais franca. E aí vem a gente também atuando, conversando com as pessoas, chamando elas, entendendo a fundo. Às vezes tem alguma questão ali entre a equipe e o gestor, que o gestor não consegue identificar e a gente tem que falar para ele, né? Então, a Pulses, por exemplo, ajudou muito nisso. Muito, assim, porque é uma coisa rápida e que a gente conseguiu ter justamente essa mescla. Eu implemento um processo, um dado, e ao mesmo tempo eu chego para o gestor e falo, olha, está faltando um acolhimento, está faltando um cuidado, está faltando comunicação. Às vezes é simplesmente falta de comunicação. O gestor acha que falou e acha que as pessoas entenderam, as pessoas que não entenderam. não falam também que não entenderam, e aí fica um telefone sem fio, assim. E aí uma coisinha às vezes muito pequena da gente ir lá e atuar, fala assim, tá aqui, vocês precisam se comunicar melhor. Vamos colocar vocês para conversar, daí a gente como RH faz papel de pai e mãe quase, né? Vamos colocar vocês para conversar aqui. Então, aí tem o lado acolhedor da coisa, né? Então a gente fala de processo e tal, mas no fim das contas a gente ainda precisa fazer esse trabalho, né? De colocar as pessoas para conversar, para se comunicar, é, a todo momento aqui a gente também está falando de cultura, o quanto a cultura é importante, o quanto a cultura fortalecida ela vai fortalecer o negócio, que a cultura ela tá em quem entra e quem sai, quem fica, né? A todo momento a gente precisa estar revisitando quais são os nossos valores, qual que é a nossa missão, quem entra aqui tem que ter isso, quem sai é porque não tem, porque não quer ou porque a gente percebeu que não tem e tá tudo bem, faz parte. Sim, Uh, então, é uma comunicação que tem que ser feita dia a dia. E aí, do lado de people também, é a gente falando com a alta direção e eles repassando para os liderados deles. Então, gerentes, coordenadores, falando assim, pessoal, aqui a gente tem coordenadores, gerentes, heads e C-levels.
Então, são os C-levels passando para as outras camadas de liderança e eles cascateando essa informação, né? Entendi. E como é que fica a Isso. questão do... não, é um desafio. É um É, desafio. E as ações legais que vocês estão planejando? boa. Vamos lá. A Pulses, então, a gente implementou recente, e aí, como eu falei, já estamos Uhum. olhando para melhoria, para até revisitar a frequência, porque mesmo Vocês fazendo fazem ali hoje uma vez por mês? uma vez por mês, mas começou em janeiro, então é realmente Aham. bem recente. A gente tem esse projeto que eu comentei que é o Condo Experience, e aí a gente tem como é que é o processo hoje? A pessoa entra, ela tem 3 dias de onboarding, e depois 3 meses de Condo Experience. Tendo conversas com people, conversas com gestor, só que a gente também está revisitando, porque está sendo complicado para o nosso time gerenciar. Então está tomando muito Hum, tempo, é efetivo, mas a gente está tentando pensar como implementar mais tecnologia, talvez não dedicar tanto tempo, mas olhar mais para o resultado e ainda conseguir ter um resultado parecido. A gente fez também recente um projeto de otimização, olhando para span of control, então olhando para número de liderados por líder, esse é muito olhando. legal. Nossa, muito legal. Assim, uma questão que eu indico todo mundo que é do RH e que tem um olhar estratégico dentro do time de RH para olhar para esse número. Quantos liderados eu tenho por líder? Quantos liderados eu tenho por líder na área tal, na área tal? A gente sabe e não tem um número mágico. A resposta é essa, né? Não tem um número mágico. Tem Não equipes que tem. podem ter 20 liderados e tá tudo bem. Tem equipes que precisam ter 3. E aí vão ter que trabalhar desse jeito. Então, e foi legal implementar isso, porque eu estava na minha cabeça, eu quero achar um número ótimo. Eu coloquei nas métricas do ano da área. Eu falei assim, o nosso número vai ser tal. E aí, conforme a coisa foi acontecendo, eu falei, putz, não é bem assim. Não é tão simples. A gente melhorou, então a gente conseguiu otimizar, conseguiu fazer rearranjos ali de estrutura, mas ainda assim, não chegou no número que eu queria, mas eu falei, ok, tá tudo bem, tá tudo Não, certo. e essa ação ela é importante porque de alguma forma nos força a entender a dinâmica dos times. Sim, Né? Às sim, vezes tem uma pessoa, um líder ou uma líder com 20 pessoas sim, e outro com 4, uhum, chutando aqui, uhum, né? Mas no final, aí você tem que entender a dinâmica do time, a uhum, dinâmica dessas interações. Mas quando a gente olha, é um desafio, porque a gestão de pessoas ela é demais, difícil, né? Demais, demais, ela precisa de grande energia. Quando você, principalmente em empresas que fazem one-on-one, né, que está na mão do líder o desenvolvimento das pessoas. sim, Por exemplo, tudo que você falou, vem uma comunicação de cima para baixo, de uhum, cultura, de uhum, valores, de uhum, processos, de novidades, de informação, né? sim, Tudo vem cascateando, né? sim, Então, tudo isso gera uma demanda de gestão imensa, além sim, da gestão das tarefas, das sim, demandas, da entrega de resultado, tudo isso. uhum, Então, esse olhar sobre uma tentativa, porque é uma exato, tentativa de equilíbrio uhum. entre quantidade de pessoas para cada liderança, eu acho bem interessante. Cara, a empresa tem 4 anos. Então, Sim, tem ainda muita coisa para fazer, muito, muito, muito. muita coisa para fazer. Agora a gente começou um projeto de cargos e salários para, enfim, para construir um plano de cargos, para olhar para mais para frente ter bonificações, que até agora a gente ainda não tem, sabe? Áreas específicas tem ali, por exemplo, vendas, né? Tem comissões, mas Uhum. bonificação anual, bonificação por performance a gente ainda não tem, que eu quero construir. Uh, Muita coisa que a gente fez foi basicamente políticas e processos e documentação. Então, quando eu assumi a área, eu conversei com uma agilista aqui da companhia, e foi muito legal, assim, a conversa, a gente vive tendo trocas, e ela falou sobre um termo que eu achei legal, que chama cercas invisíveis. Então ela falou assim, putz, isso muitas vezes vai Sim. gerar conflito, vai gerar atrito, porque o processo existe, mas as pessoas não sabem. E ela vai chegar lá e vai bater nessa cerca invisível.
Então, o que a gente aqui buscou fazer é criar os processos e deixar o mais explícito possível. Ó, isso aqui existe, é assim que funciona, essa é a política. Uh, claro, a gente tem as exceções, né? Não é uma lei, né? Tem as exceções que a gente vai abrindo aqui uma exceção ou outra também para ser humanizado, para ser acolhedor, entendendo o caso a caso. Mas no geral a gente conseguiu evoluir muito, assim, muito nessa parte que é o básico, assim. Então a pessoa pede, onde eu acho isso? Tá aqui. O que eu posso fazer nessa situação? Tá aqui, sabe? Então, buscar entregar o máximo possível de informação, de manuais, de políticas, para que as pessoas entendam qual que é a cultura, qual que é o procedimento, como é que funciona o jogo, sem ser burocrático. Sem ser burocrático. Se a pessoa perguntar, a gente responde, olha, é assim que funciona, mas quer saber mais? Está aqui. Então, sendo acolhedor, mas também tendo o processo ali muito bem definido, muito bem explícito. Então, que essas cercas, elas sejam visíveis. Não tem problema a cerca estar lá, mas que elas sejam visíveis, né? Sim, sim. E esse é um ponto interessante porque a gente fala muito um amigo meu, ele fala muito sobre ser previsível, né? Que quando você entra no cenário, aqui a gente vai conseguir dar previsibilidade, não tem como, né? Principalmente no mundo Uhum, de hoje, na sociedade que a gente vive, a gente não tem. Cada dia é uma uhum. novidade, a gente brinca, inclusive, aqui no Impulso, que não, aqui não tem tédio. Cada dia tem uma coisa nova para fazer, tem um problema novo para resolver, e essa é a beleza da vida. Uhum, Mas tem várias coisas que a gente sabe o que fazer, uhum, que a gente sabe como resolver, então, para que inventar, uhum. Exato, né? exatamente. Não significa que está escrito em pedra, que a gente não vai fazer um Exato, ajuste, que a gente não vai fazer uma exato, mudança, que a gente não vai adaptar porque o contexto está um pouquinho diferente, exato, né? Então, eu exato. acho que é um pouco disso que você falou. Se a gente puder flexibilizar, por que não? Uhum, Se a gente puder individualizar, por que não? uhum. As coisas não estão aí escritas em pedra. É. Uma das coisas que a gente tem muito forte aqui, Kari, é o time. O time é muito unido, não só o time de people, todo mundo, assim. É muito comprado com o negócio, muito comprado com se Nossa. ajudar. Então a gente sempre ouve, e a gente não tem nenhum valor, assim, trabalho em equipe, sabe? É, mas o pessoal se ajuda muito, seja em entrevista de desligamento, em onboard, no dia a dia a gente conversa e é um dos nossos pontos mais fortes. E a gente ouve Oh, muito os outros, isso é muito legal. Essa semana a gente sim. estava conversando justamente sobre o projeto de cargos e salários, foi fazer uma apresentação para os gestores, e aí alguns deles trouxeram assim, pessoal, ó, tem aqui uma sugestão tal, daí uns três, quatro falaram, concordo, acho que é um caminho interessante. A gente voltou, conversou internamente, o pessoal falou assim, legal, acho que faz sentido a gente mudar esse processo, porque se quatro gestores estão falando, é porque talvez assim possa ter mais que sentem isso. E a gente foi, revisitou. Então tem muito essa coisa de ouvir as pessoas, assim, que é bem legal também, sabe? Então o time é muito unido, se ajuda demais e a gente ouve demais, assim, porque no fim das contas a nossa área ela acaba sendo esse suporte. Então eu não vou impor nada. Eu falo assim, ó, eu como RH, nossa área como RH indica fazer isso daqui. Essa é a política. Mas vamos conversar. Tem sugestão, tem alguma coisa que você acha que a gente pode melhorar? Tudo que a gente faz, a gente sempre pede feedback. Comunica nós, né? Fale para nós. Poxa, tá legal, não Sim, tá? Dessa forma tá bacana, não tá? Então, essa comunicação é muito importante, né? eu costumo dizer que a gente não precisa fazer tudo, né? A Uhum, gente não precisa aceitar todos os feedbacks ou acatar todos os feedbacks, nem realizar todas as ideias que a gente escuta naquele momento, né? Então eu gosto muito de usar, gente, essa ideia a gente não consegue fazer agora, por uhum, tais motivos, mas vamos guardar a ideia. Ideia a gente não perde, uhum. a gente Exato, guarda, exato, né? exato. Mas a gente precisa muito criar esses processos e esses momentos de ouvir as pessoas. Uhum, E ouvir de verdade, porque ouvir de verdade é isso. uhum, Não, poxa, ouvi o seu feedback, anotei aqui, não consigo fazer isso agora. uhum. Ou então, não, olha, eu não concordo com o seu feedback por causa disso, disso, disso. E ok. É, é isso aí. E pronto, Uhum, né? Mas e aí eu volto para as questões das conversas difíceis que são necessárias.
Sim. Né? Inclusive, a gente ensinar as pessoas a dizer, eu não concordo com seu feedback. Uhum. E ok, não É, vamos ser inimigos por conta disso. exatamente. Exatamente. Porque esse ponto de vista diferente é muito bom pro negócio. A gente falou um pouquinho antes de começar aqui, né? É Sim. muito bom pro negócio. Não, esse é um ponto que essa questão do ponto de vista diferente é algo que eu tenho refletido bastante sobre isso. Até um dia desse eu escrevi por aí na vida. Que parece que em algum momento a gente combinou, né? A gente não vai discutir futebol, a gente não vai discutir religião, a gente não vai discutir nada, e a gente passou a não discutir mais nada. É. A gente passou a não querer conversar sobre as coisas difíceis, mas não tem como fugir. É. É, Sim. dentro da vida, não tem como a gente escapar das conversas desafiadoras. Uhum. É, E e eu não sei é a se. única forma de crescer, de ajudar a empresa a crescer, de ajudar as pessoas a se desenvolverem. Vem cá, vamos sentar e vamos conversar. É difícil mesmo, vamos agora ter uma conversa difícil. Talvez a É, gente saia daqui sem nenhum consenso e é ok. é, Talvez a gente saia daqui um pouco chateados um com o outro, mas amanhã a gente fica bem, é. porque vamos sair daqui reflexivos. Mas precisamos conversar sobre tal atitude, tal comportamento, tal fato. Uhum. Mas eu sinto que estamos com dificuldade de É. fazer isso nas empresas e na vida. E às vezes as discussões ficam inflamadas, assim, sem Muito necessidade. facilmente, né? Sem Muito necessidade. facilmente, e sem necessidade, assim, porque não é porque o teu ponto de vista é diferente do meu que um tá certo, um tá Sim, errado. Às vezes assim, sim, já sim. percebi, não só hoje, em questões pessoais, em outras empresas, com clientes. Às vezes é assim, Uhum, não porque os pontos de vista são diferentes que um é certo e outro é errado. São caminhos né? diferentes, vão levar a resultados diferentes. A gente pode chegar no meio termo, pode ser a escolha de um, a escolha do outro. Às vezes tem um clima meio de competitividade, assim, eu tenho que vencer essa discussão, mas não necessariamente, assim, né? Sim. Então, a discussão, o atrito, ele gera energia. E essa energia, ela vai gerar coisas boas. Então, no fim das contas, a gente falou disso no encontro de liderança esses tempos e acho que é legal replicar, assim. Então, esse atrito, ele vai gerar energia. Essa energia vai gerar coisas boas, né? Ela vai gerar resultados. Então, seja para o caminho A, para o caminho B, para um caminho intermediário ali, mas ela vai gerar resultado. É. Esse é um ponto também legal, né? Eu costumo dizer que times silenciosos não são times. Sim, sim. Tem que se Né? comunicar, né? Time que está sempre de acordo, sempre ali uniforme, ninguém discute, ninguém. Tá todo mundo de acordo, tem alguma coisa errada. É, Ou, é, todo mundo, ou o time, todo mundo pensa muito igual, é, tem alguma coisa errada, exato. né? Tem alguma coisa errada, porque Uhum. um bom time, um time sênior, um time que pega apaixonado pelo que está fazendo, a gente senta na mesa e a gente vai se matar ali, no bom É, sentido, é. né? Tá ali todo mundo querendo encontrar a melhor solução, Uhum. né? E então esse é um ponto. Eu acho que a gente tem dois cenários aí. O cenário do silenciamento das pessoas pela dificuldade em lidar com opiniões divergentes. Uhum. E tem o outro lado, né? Precisamos ajudar as nossas pessoas a voltarem a ter conversas difíceis. E aí eu vejo um trabalho muito forte do RH Sim, em empoderamento das pessoas. Que até a totalmente. gente conversou um pouco em nossas conversas do passado, né? É. Até que ponto a gente está empoderando e não estamos simplesmente criando um RH da reclamação. Exato. Exato. A gente vira um orelhão, né? Isso. É um cuidado que é importante tomar mesmo. ah, e incentivar as pessoas a falarem umas com as Sim. outras, com os seus líderes. Então, nessas conversas, a gente sempre leva isso. Você já levou para o seu líder? Ah, não levei. Mas por quê? Por que veio para nós? Né? Então, às vezes E vem não alguém foi pro falando líder. assim, eu vi uma vaga, queria me inscrever.
Eu tô com uma situação aqui, como que eu faço? Você já levou pro seu líder? Pra sua líder? Já falou com ele? Não falei ainda. A primeira pessoa que você tem que conversar é a sua liderança. Tá incomodado com ele, tá incomodado com alguma coisa da companhia, com algum par, claro, não pode ser ficar de fofoquinha também, né? Mas compartilha esse sentimento, compartilha esse incômodo, ou uma coisa boa, uma ideia. A liderança ela tem que ser o imediato O seu daquele primeiro time. ponto, né? Tem que ser o primeiro De ponto de contato. contato, a pessoa de maior confiança. É, porque senão a gente entra no meio de uma relação Uhum, e é difícil, né? Eu converso muito com RHs, às vezes é tentador também. uhum, Eu brinco que é tentador. uhum, Você entra no meio de uma relação e você cria uma dependência, né? Acaba que uhum. fica uma relação, a liderança depende do RH, as pessoas dependem do RH, todo mundo depende do RH, porque parece que as lideranças só funcionam quando o RH está ali no meio, quando não deveria. A gente Exato, precisa dar um jeito, né, das relações acontecerem sem o RH. exatamente, E para isso, eu, RH, preciso empoderar as pessoas. exatamente. Né? Adorei, eu Significa gostei. que quando alguém chega para mim, Kari, a minha liderança, eu não consigo me relacionar com a minha liderança. Eu tenho que fazer isso, tá, mas você está fazendo o quê para se relacionar melhor com sua liderança? Uhum, Porque a relação é feita de dois, não é só um, né? uhum, Então, se você não consegue se relacionar, deve ter culpa da sua liderança e sua também. uhum. Precisamos Dois. entender aí o que você pode fazer e o que a outra pessoa pode fazer, Isso aí. né? E pronto. É, E você vai lá e resolva. é. Primeiro. E Eu todo só mundo é entro adulto. depois. Todo mundo é E todo adulto, mundo né? é adulto. É, todo mundo é adulto, assim. Mesmo quem está começando na carreira, a É pessoa adulto. é adulto, isso aí. É adulto. Então a gente parte dessa premissa, assim. Poxa, a gente pode ter uma conversa como adultos. Eu exponho meu ponto de Sim. vista, exponho minha ideia, ouço você. A gente busca chegar num senso comum. Ou às vezes a pessoa Perfeito. só quer compartilhar um sentimento e ela, eu e um colega meu, assim, a gente às vezes quer evitar um pouco esse RH tomador de chá, e a gente até brinca com isso, né? O RH tomador de chá. Tu Porque o vai pessoal. deixar, adorei. Porque às vezes o pessoal fala assim: vamos conversar? Queria conversar uma coisa. Daí, beleza, vamos conversar. E aí a pessoa fica lá, ela acha que tá na terapia, assim. E ok, a gente tem um pouco justamente isso, a gente tem que ser acolhedor, tem que ser humanizado, mas o RH é muito mais do que isso. Daí a gente volta um pouquinho do que a gente falou no começo da conversa. É estratégico. A gente, tomando pequenas Sim. decisões, a gente pode trazer mais faturamento para a empresa, reduzir custo, melhorar a performance. Então, às vezes, uma pequena ação pode interferir em milhões, para mais ou para menos, né? Então, É. e às vezes tem diretorias que não percebem isso, o restante da companhia, os gestores não percebem isso. Vamos dar um start no projeto, preciso da parceria dos gestores. Poxa, tá todo mundo no mesmo barco. Não tem por que fazer cara feia. Porque se o time de tecnologia quiser implementar para todo mundo vai ter que fazer. Se uma outra equipe quiser implementar, todo mundo vai ter que também participar. Então é todo mundo no mesmo barco. Tá? Então é um momento. Um faz uma coisa, um faz outra, mas no fim das contas é em prol do negócio, né? E aí é isso. O RH Perfeito. ele é muito mais. Ele tem esse papel de tomar um chá, conversar, ouvir. Claro que tem. Mas ele tem um papel muito mais importante, assim, de entender do negócio. É. De Eu entender do acho que a negócio. gente precisa conseguir virar essa chave. Quem não É, virou, precisa é, conseguir virar. E é. conseguir equilibrar. Ok, eu vou tomar chá com você hoje, mas em contrapartida, você vai lá amanhã e vai resolver todas essas suas questões com seu líder ou com sua Isso, líder. isso, isso mesmo. Porque aí, semana que vem, você não vem tomar chá comigo, passar 2 horas aqui, porque eu vou ganhar 2 horas fazendo meu planejamento para É, levar lá para minha diretoria. exato, E aquela pessoa resolve um problema e caminha e amadurece, exato, né? Então exatamente, a gente precisa conseguir virar essa chave, né? E só dá para fazer isso educando as pessoas. exatamente,
Exatamente. Esse É para mim é o isso. único caminho. A gente entender que a gente precisa virar a chave e virar a chave na cabeça das pessoas. É educar comportamentos, e isso é cultura, né? É todo dia É, falar, e isso eu acho que supera. tem uma coisa legal, por exemplo, que eu acho muito legal. Eu sou agilista e adoro o Kanban. E o que eu gosto do Kanban é que o Kanban ele é focado em números e Aham, dados. E, por exemplo, a galera do Scrum faz retrospectiva. A retrospectiva aham. geralmente só tem reclamação. Kanban não tem retrospectiva, é dados. Você senta para olhar dados. A gente não Aham, reclama. Você assim, ó, tá aqui os dados, entregou isso, não entregou isso, entregou tantas coisas. Na semana passada foi assim, essa uhum, semana foi assado por causa de... Então a gente tá olhando em cima de dados. Não tem tempo de reclamar. A gente tá ali com o mapa de dados sim, aberto, a gente só aham, vai assim, tá, olha, esses dados são assim porque aconteceu coisa A, coisa B, coisa C, a gente errou aqui nessa priorização, essa demanda não encaixou por causa de uhum, tal demanda que atrasou, paraná. Então a gente está ali tomando decisões bem pragmáticas em cima de dados. Não dá tempo nem de reclamar, uhum, não dá tempo de comemorar, nem de reclamar, nem de chorar. Né? E eu acho que quando a gente no RH começar a fazer as nossas reuniões bem focadas em dados, então conseguir olhar, olha gente, aqui no recrutamento a gente deveria ter entregue X candidatos, não entregamos Y, ficou faltando tanto e a gente não conseguiu fazer isso porque de repente o marketing não impulsionou as nossas oportunidades, não chegou tal. A gente vai começar a fazer essa virada de chave. uhum, Poxa, olha, vi aqui, os nossos líderes estão com os one-on-ones, 50% dos nossos one-on-ones atrasados. aham, Vamos ter que sair daqui com alguma ação. aham, Vamos ter que bater na porta de todo mundo semana que vem uhum, para perguntar: e aí, Kari? Vamos sentar aqui na sua agenda para ver todo mundo que você vai marcar essa semana para fazer os one-on-ones? Então, eu acho que o olhar das demandas e das tarefas, da priorização da semana em cima de dados, faz com que a gente comece a virar essa chave. sim, demais, demais. Inclusive, Se, quando a gente começa a olhar os dados da empresa, olha, a gente não está batendo faturamento como empresa. é, E aí, o que a gente vai fazer como RH? exato, exato. É entender que a gente tem um papel fundamental, assim como todas as áreas, Sim. obviamente, mas tem umas que, assim, pô, vendas. Ah, vamos vender mais, vamos vender melhor, vamos segurar mais cliente. É uma coisa, às vezes, que é um pouco mais clara, né? É mais explícita, Uhum. assim. Poxa, eu sei que para eu vender mais, eu tenho que fazer mais contato, e assim por diante. E o RH? Como é que a gente influencia no faturamento da empresa? Como é que a gente influencia, sei lá, no churn de cliente, né? Como é que a gente influencia em tudo isso? Então, gestores de RH que estão ouvindo, passem isso para o time de vocês, para o time de vocês perceber o papel deles na estratégia. Que uma boa contratação na área tal vai fazer vender mais, que um bom processo de onboarding, um processo de retenção, projeto de retenção, vai fazer com que as pessoas fiquem mais tempo, vai reter conhecimento, vai fazer com que a pessoa cresça lá dentro, e aí o investimento da empresa nessa pessoa e o retorno que vai ter, o retorno sobre o investimento dessa pessoa vai ser muito maior. Né? Então, gestores de RH que estão ouvindo é isso, assim, é passar esse tipo de informação para o seu time, para que o seu time fale, ah, legal, então eu fazendo às vezes a minha atividade que pode parecer simples, tem um papel gigantesco, assim, num faturamento, numa economia, o que quer que seja, né? E às vezes dá até para ampliar. É, Eu, gerente de RH, vou sentar com o gerente lá do comercial e vou assim, aí, vamos fazer um brainstorm de como é que a gente se ajuda, exato. né? Poxa, Uhum. será que a gente faz uma talk Aham, do meu time com o seu time para ver se a gente dá um up, se a gente faz roda uma dinâmica, sei lá, legal. às vezes, né? Se eu empresto alguém do meu time para cá para ver se É, ajeita um processo, um fluxo, a né? gente, Então, eu acho que é esse olhar mais amplo que a gente precisa começar a mudar, é, né? Que eu acho que
Esse é olhando os dados. Pô, eu ia comentar uma questão que aconteceu aqui numa outra área, mas foi e acho que algumas empresas têm essa prática de fazer um dia que todo mundo atendia os clientes. Todo mundo fazia parte do time de suporte. Sim, sim, sim. Então, Muito foi massa isso. diretor, pessoal, enfim, passou um dia atendendo clientes como se fosse da equipe de suporte, assim. Então, foi uma dinâmica bem legal pra galera sentir na pele. Dá pra fazer isso no RH. Venham aqui, vocês falam que vocês às vezes acham que a gente toma chá, acho que a gente só faz recrutamento, que a gente só paga salário, então vamos ver tudo mais que a gente faz. O pessoal passar um dia com RH. É, pode ser uma boa. Ou o contrário, né? Muito bom. Passar o dia em Ou o outras áreas. contrário também. Mas eu É, acho que esse olhar, Matheus, que você trouxe, é algo que eu acredito bastante. Esse olhar com dados, números e indicadores de sucesso mesmo, sim. coisas, a gente não precisa começar com milhões de indicadores, né? Sim, Vamos conseguindo, vamos medindo, ampliando e sim. pensando o que a gente pode medir, como medir. Se ainda não sabe medir, cola, arranja alguém de outro time que possa dar uma ajuda É, nas é. medições, né? Nas primeiras medições, nas primeiras planilhas. Mas eu acho que mudar essa mentalidade para começar o dia, começar a semana olhando os números da semana anterior, por É. exemplo, eu acho que muda completamente a Uhum, visão. Deixa eu puxar aqui os números da empresa, aquele conjunto de 3, 4, 5 números básicos. uhum. Vou puxar os números da área e vamos olhar, fazer uma reunião toda semana e É, pronto. por exemplo, para quem não tem ideia de como começar, né? Acho que dá para dar umas dicas legais, assim. É, a Smart é uma ótima ferramenta para definir meta, né? Uhum. O que a gente fez aqui? A gente criou uma árvore de indicadores para cada categoria. Então, por exemplo, atração e seleção, retenção. Então, para cada categoria, experiência, né, a gente criou possíveis indicadores. E aí criou o universo de Oz, assim, aquela coisa mágica. Se a gente pudesse analisar tudo, tivesse ferramentas para tudo, aquele seria o mundo mágico. Aí tinha um segundo passo anterior, beleza. Qual seria talvez o ideal? Um passo antes. Então a gente tem o mundo mágico lá, a gente vai analisar 50 métricas. Beleza. Daí o ideal seria umas 15. Vamos dar um passo anterior. O que a gente consegue fazer e que é muito importante? Ok, então a gente colocou lá 7 métricas. Vamos tentar dar um passinho ainda antes, já que a gente não tem nada, vamos olhar para três. Três coisas. Vamos começar bem devagarinho, aos pouquinhos, daí depois a gente vai ampliando. Então, nossa, isso ajuda demais. Às vezes, para quem está travado e não consegue sair, não sabe o que olhar, tem muita coisa de literatura, óbvio, né? Tem texto em Sim. blog, YouTube, enfim, artigos em geral mostrando o que pode analisar, mas se a pessoa não sabe muito bem por onde começar, entende o que o negócio dela precisa. Beleza, dado que o negócio precisa, o que eu posso E se analisar dentro do quiser RH? estabelecer métricas, pode ir lá pegar seus 3 indicadores e falar assim, olha, nos próximos 3 meses eu vou aumentar 15%, É, 10%, é, né? E aí você já sim, vai crescendo. E é, aí você vai descobrindo é. novos indicadores. A gente fez o oposto. Você foi pro grande, a gente foi. Não, quais são as 3 coisas que a gente não pode deixar de Legal, ter? Começamos com legal. as 3. É, isso aí. E fomos crescendo. Hoje a gente já tem um dashboard. Legal, ótimo, é, ótimo. saímos da. Temos planilha ainda, Aham, mas a gente já tem um dashboard que puxa as coisas das planilhas. legal. A gente ainda está nas planilhas, mas já conseguiu automatizar muita coisa também. A gente conseguiu também. Agora a gente tem uma pessoa de dados e aí ela Legal, criou um dashboard lá. legal. Aí a gente vê tudo no dashboard. Tô Legal animada. demais. Matheus, olha, só tenho a agradecer. Eu Várias também. dicas maravilhosas. RH bem prático, bem pragmático, mais humanizado, o que é ótimo. Eu acho que a gente precisa disso. Eu não vejo como a gente ser um RH estratégico sem a gente pensar em processo, Uhum, exato, sem a gente pensar em dados. Não tem exato. como.
tem como a gente criar. A gente nem falou de orçamento, né? Sem a gente pensar em estratégia, dados e orçamento. Né? Mas aí fica para o próximo episódio. Mas eu só tenho a agradecer. Eu Você também, ter cara. aceito o convite, a gente ter se encontrado, a gente já ter batido altos papos. Que Sim, seja o primeiro de muitos com outros certeza. episódios, que a gente converse outras vezes, filosofando ou não. Com Faltou a certeza. gente falar sobre sua vida de sommelier aí É pelo mundo verdade. sommelier. Sua esposa que é sommelier, Minha mas eu sei esposa. que aí você bebe os A gente ficou de vinhos. tomar um vinho, né? Então na próxima tem que ser tomando um vinho. Ficamos de Ah, tomar um vinho. Aí agora estamos nos devendo o vinho, é, mas fica para a próxima conversa com com certeza. vinho. Não vai faltar. Aí a gente faz uma conversa filosofando. Dessa vez sem a Sim, parte prática, só a parte da filosofia. é verdade. Boa, gostei, gostei. 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 Assim é bom. Olha, mas foi maravilhoso, adorei. Obrigado Adorei o também, cara. papo. Ah, foi ótimo. Obrigada por assistir mais um episódio do Pipotec. Deixe seu like, avalie com 5 estrelas e compartilhe com pessoas que você acredita que esse conteúdo vai impactar positivamente. Até mais!